Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário do ABRJ. E hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, fugir um pouco do, vamos dizer assim, juridiquês. Todos nós estamos passando por um momento de mudanças no mercado da advocacia imobiliária, no mercado da advocacia em geral, e para isso a gente convidou a Bianca Roxo, que graciosamente atendeu o nosso convite, para falar um pouquinho sobre as mudanças que a carreira de advogado durante esse período de pandemia vão apresentar. Bianca, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal que está assistindo a gente? Meu nome é Bianca Roxo, eu sou consultora de carreira. Minha formação é advogada, né? Fiz direito, trabalhei 10 anos no mercado imobiliário, trabalhei em escritório de advocacia, em empresa de incorporação imobiliária e shopping center. Depois eu fiz uma transição de carreira, né? Hoje eu sou consultora, trabalho com executivos, trabalho com recolocação profissional e agradeço muito, assim, o convite. Legal. Gente, a gente estruturou aqui mais ou menos uma sistemática de perguntas. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo tem é quais são os desafios e quais desafios a Bianca, na sua expertise, identifica durante esse período de pandemia para a advocacia. A gente sabe muito bem que todos, e aí eu posso falar genericamente, todos nós estamos tendo que rever bases de contrato, bases de cliente, a própria estrutura do escritório, dos nossos escritórios precisam ser revistas em função dessa pandemia, está todo mundo trabalhando em home office. A gente tem a questão da lei de proteção de dados, então nós estamos levando o laptop para casa e os dados dos nossos clientes acabam circulando por um número muito maior de computadores. Isso tudo gera uma série de preocupações para a gente. Então, Bianca, quais são assim os desafios da advocacia e da advocacia imobiliária especificamente que você identifica durante essa pandemia? É muito boa essa pergunta. Eu acho que o primeiro desafio do advogado é do medo, né, da tristeza, da depressão, de que não vai acontecer, que eu vou sofrer. Não, não vai dar tudo certo. O mundo, ele existe e existem crises, né? Antes já existiram várias crises, hoje está acontecendo uma crise e futuramente vão acontecer várias outras crises. Então, a forma como você passa pela crise é que vai determinar o prolongamento da sua carreira e a prosperidade dela também. Então, assim, o que eu vejo hoje que foi uma crise muito rápida, né? Do nada, de um dia para o outro, assim, todo mundo ficou em quarentena, numa segunda-feira, todo mundo em home office, vai no escritório, pega o computador, como você falou. E assim, na parte prática, o desafio do advogado é ele saber o que está acontecendo, ler os decretos municipais, estaduais, negociar com os clientes, né, que isso é importante, e saber mais tecnologia, como é que eu ligo o Zoom, eu quero falar com o meu cliente, quero fazer uma reunião com o meu cliente, estar aberto, com a mente aberta para esse novo mundo. Legal. Ainda dentro dessa pergunta dos desafios, eu acho que é um ponto importante, a gente até conversando antes aqui da gravação, né, a gente tocou nesse assunto, que é a questão de uma educação financeira do advogado, né, que esses movimentos que ocorrem, eles exigem que eu tenha pelo menos um certo preparo. O que você pode falar sobre isso para a gente? Eu acho que a sobrevivência do advogado imobiliário e outros também depende de uma boa gestão financeira própria, quem é autônomo, trabalha sozinho, e do seu próprio escritório. Então, você olha para as empresas que... Epa, peraí, como é que a Cyrela está dando certo, ainda na crise? A Cyrela passou por milhões de crises, né? Eu já passei por 3 crises estando no mercado. Mas como é que ela consegue passar? Como é que a MRV consegue passar? E outras estão pedindo recuperação judicial. Outros escritórios acabam. Então, assim, acho que tudo tem a ver com uma gestão financeira. Se o advogado não sabe fazer ou tem resistência, que procure um profissional que possa ajudar, porque isso é bom, a saúde financeira é bom para você, para sua família, para os advogados da sua equipe. Então, acho que isso é uma boa oportunidade da gente pensar sobre isso. Acho que é legal, isso que você falou é muito importante mesmo, porque não tem receita de bolo, né? Cada um tem uma dinâmica de trabalho, cada um tem uma dinâmica de captação de clientes, cada um tem uma dinâmica de funcionamento dos seus respectivos escritórios, e não dá para generalizar. Eu acho muito difícil, a gente se coloca numa exigência de que eu tenho que encontrar a solução imediatamente do problema, e nem todo problema tem uma solução
imediata. Às vezes você precisa refletir, buscar a ajuda de um profissional para conseguir alcançar uma superação definitiva daquilo. Bom, prosseguindo aqui, esses desafios que a gente comentou, todos eles estão alterando o mercado. Pelo menos eu posso falar por mim, que no meu escritório todos os advogados e estagiários estão trabalhando de home office, que é uma coisa assim que eu, antes da pandemia, jamais imaginei que aconteceria. E estou impressionado o quanto está funcionando bem, em certa medida. Temos problemas, mas temos também coisas muito positivas em decorrência disso. Então, essas mudanças que a pandemia trouxe para o nosso mercado, elas são mudanças que vieram para ficar? Como é que você enxerga o mercado pós-pandemia? Ele é diferente? Ele vai voltar ao que era antes? Como é que você vê isso? Olha, acho que quem pensa que vai voltar como era antes, vai ficar para trás. Acho que mudou, as coisas mudaram, a tecnologia está aí para provar, né, para todo mundo que a nossa vida está mais criativa, mas tá o seu Eli Horn no webinar que ele fez hoje, que foi publicado hoje pelo Infomoney, com o pessoal da XP e o CEO e fundador da MRV. O seu Eli Horn é o fundador da Cirela, né? Ele falou que essa crise nos ensinou a sermos mais eficientes e econômicos. E temos que reinventar e correr o risco, e não correr o risco de ficar para trás. Ele falou, agora a gente tem que correr atrás do que está acontecendo. Ele falou que não vai parar, que a Cirela não parou, que as vendas vão continuar, que eles vão fazer de forma diferente, as vendas vão ser mais rápidas, porque a tecnologia está aí, as pessoas vão comprar de forma diferente, e o advogado tem que estar junto, né? Tem que também fazer de forma diferente. Olhar para a tecnologia como um aliado, não como um inimigo, né? Isso é muito importante. O seu Eli, nesse webinar, falou uma coisa que eu até anotei aqui. Não tem mal. O mal é o bem disfarçado. No fim, tudo vai ficar bom, né? Tudo vai ficar bem. Então, é isso que eu acredito. Eu acho que essa crise também é uma oportunidade mesmo de criar responsabilidades também. Perfeito, perfeito. Dentro disso ainda que você falou, que eu achei legal, e aí é uma questão até minha mesmo. Quando a gente olha para essa questão de desenvolver uma certa resiliência, né, você conseguir enxergar e superar esses desafios, de que maneira o advogado ele pode, por exemplo, fazer a implantação dessas mudanças respeitando as nossas normas éticas? Porque o advogado ele tem um problema, que não é um problema, ele tem uma diferença em relação ao mercado, que nós não podemos, por exemplo, fazer propaganda como todo mundo. A própria Constituição nos trata de uma maneira diferente, nós somos integrantes peremptórios de todo o processo democrático. Então, a dúvida que eu coloco é como é que o advogado ele pode aplicar essas mudanças, essas novas tecnologias e, mesmo assim, respeitar as nossas normas éticas de publicidade, autopromoção. Como é que você vê isso? Você acha que a OAB também pode se evoluir nisso? O que você acha? Quando eu fui fazer a revista, que eu tenho a revista da carreira, né, junto com a minha sócia, que é a Rafaela, eu estudei muito sobre marketing digital. Então, aprendi muita coisa sobre isso, sobre blogs, e o que eu pude perceber, assim, que a profissão do advogado, ela é diferente. O posicionamento do advogado na rede social, ele é diferente. Primeiro, ele tem que observar as normas de deontologia, né, jurídica, aquela que a gente faz lá no final, deontologia jurídica, as normas, os estatutos e o código de ética da própria OAB, né? Então, o advogado, ele não é um blogueiro, ele não é um influencer, né? Ele não pode cobrar public post. Então, ele tem que observar isso. Mas existe uma ferramenta muito eficaz, muito boa, que é o LinkedIn. Né? E, assim, o LinkedIn, usar a rede, que tem 500 milhões de pessoas, né? A maior rede profissional do mundo a seu favor. Por exemplo, hoje, quem é no LinkedIn a referência, porque o direito imobiliário, ele tem várias mini ramificações, né? Locação residencial, locação comercial, shopping, incorporação imobiliária, até alienação fiduciária, leilão. Então, assim, quem é hoje no LinkedIn a referência de alienação fiduciária? Quem é hoje no LinkedIn a referência de incorporação imobiliária? Pode ser você, pode ser quem está nos ouvindo. Basta o quê? Basta estudar,
né, se dedicar à rede de forma muito, muito profissional. Então, o que eu vejo hoje, né, como analista, e eu faço o perfil do LinkedIn também para executivos, eu vejo que muitos advogados, eles só compartilham a notícia do próprio escritório. Estão lá, já estão trabalhando, o escritório compartilha uma vaga, estagiário, vou lá e compartilho. O cliente que tá na rede, ele não sabe como esse advogado pensa, como esse advogado age, qual é a opinião dele sobre outras coisas, porque às vezes você tem um cliente, mas você não tem nem tempo de conversar com o cliente. E o LinkedIn é a oportunidade certa para o teu cliente te conhecer melhor. Quando ele fizer um post de alguma coisa, ou curtir, você vai lá e curte, né? Que eu acho que é curtir. Faz o engajamento ali. Tem uma palavra específica que confirma a liderança dele, confirma a autoridade dele ali, né? Apoia, a palavra é apoia a liderança dele, apoia as coisas que ele está fazendo. Pô, meu advogado está curtindo ali o que eu estou falando. Então, assim, tem várias eu até separei aqui algumas coisas práticas que você pode fazer hoje mesmo, né? Uma delas é o link, encurtar o seu link. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos, as pessoas, né, não usam nem mais papel por conta da sustentabilidade. Elas só usam o link do LinkedIn, não usam mais aquele cartão, né? Usa o link do LinkedIn. Então, o link do LinkedIn, você pode mandar para todo mundo. Como é que faz isso? Você vai lá no editar URL, lá na parte direita do seu perfil, editar, coloca lá o seu nome completo, ou o seu nome, né, de profissional. Uma outra coisa, uma boa foto. A foto do LinkedIn é uma headshot, que chama, né? Que é só essa parte aqui da cabeça. Você colocar uma foto profissional, você não está no Facebook, que é uma rede mais generalista, né? No Instagram, que é uma rede mais assim, que são imagens. Então, você tirar uma foto headshot, tá ok. Se produz na sua casa, pega o seu telefone, bota ali, fica ali até conseguir uma legal. Uma outra coisa também é o conteúdo. Estou no LinkedIn, advogada imobiliarista, vou falar sobre família e sucessões? Pô, não vou falar. Não vou falar. Qual é o meu nicho, né? Aqui no marketing digital a gente fala. O seu nicho é aquilo ali que você atua. Então, o meu nicho, primeiro, sou advogado imobiliário. Então, eu vou compartilhar notícias de imobiliário. Eu já li o jornal hoje? Ler jornal é muito importante. Todo dia, o jornal está aqui. Você lê o jornal, Valor Econômico, né? O Globo. Todo dia você levanta e você lê o jornal. Então, o que tem? Eu leio o jornal já procurando notícias do meu nicho, da minha área. Por que tem notícias sobre imobiliário? Vou lá, printo, mando, porque as pessoas gostam de receber notícias de determinado nicho. Então, assim, a produção de conteúdo, no marketing digital, fala para o conteúdo é rei. Né? Ainda mais para um advogado, né? O que ele está publicando, o que ele está postando. E nós somos só conteúdo, né? O advogado é só conteúdo, basicamente. Exatamente. Então, essas são algumas dicas práticas para ele poder se posicionar bem na rede social, sem precisar, assim, ter um viés mais assim, de blogueiro, né? Legal. Ainda dentro dessa pergunta, que até já entrando na próxima pergunta, que as mídias sociais estão no olho do furacão, né? Acho que a partir do momento que a gente não pode mais ter interações pessoais, a gente passou a depositar mais ainda do que já depositava nessas mídias sociais, essa dinâmica de interação. E um negócio muito legal que eu acho sobre a advocacia é que o advogado, a lógica de captação de cliente do advogado, é claro, ser uma referência na matéria é importantíssimo. Mas o relacionamento também é uma coisa importante. Você conhecer pessoas, estar em contato com pessoas, as pessoas conhecerem as suas opiniões. Então, poxa, Carlos Gabriel é um cara honesto, Carlos Gabriel é um cara assim, é um cara assado. Isso atrai, isso gera uma empatia, né, natural. E aí, nessas redes sociais, nem todo mundo tem, vamos botar assim, um bom senso de como usar essas redes de maneira adequada. Então, assim, imaginando que nós temos assim, as 3 grandes redes, LinkedIn, Instagram e o Facebook, o que você orientaria o advogado, especialmente o advogado que está passando por um momento de crise, como que você orientaria ele? Você acha que ele deve fazer uma super exposição, ele deve também tentar ser um pouco comedido nessas redes? Como usar essas redes? Olha, assim, a influência digital é algo que está na ponta do iceberg, né?
existem os pilares para a influência digital, que é você educar, inspirar e entreter. Né? Então, pegando essas 3 redes, que também é bom você fazer até o cross-mídia, né? Vamos fazer assim, né? Eu estou nessas 3 redes. Então, eu educo o meu público. Eu educo o quê? Eu sou advogada imobiliarista, eu sou advogada autônoma, eu posto coisas, posso postar no Facebook também, coisas sobre a minha área, tá? Então, esse é o educar. O inspirar, porque não adianta só você postar coisas da sua área, igual você entrar numa livraria e falar, Carlos Gabriel, compra esse livro, compra esse livro, compra esse livro. Né? A pessoa tem que ter ali um mínimo de ver como é que está o ambiente, né? Se inspira em alguma forma, de algum jeito. Então, educar, inspirar também, você pode inspirar as pessoas. Como é que a gente inspira pessoas? Através das suas atitudes com o outro. O cara maneiro, ele falou isso, uma pessoa curtiu, comentou, pô, legal, ele mandou essa foto bacana e tudo com ética, né? A gente não tá falando nem aqui, a gente nem tá falando do sem ética, a gente tá potencializando quem tá fazendo certo, legal, né? Quem tá dando certo. Educar, inspirar e entreter. Por exemplo, o Ricardo Amorim, que é aquele economista, né, no LinkedIn, ele faz isso. Ele educa, fala sobre economia, ele inspira, coloca frases, e ele entretém. De vez em quando ele bota uma foto da família. Poxa, agradeço meu pai e minha mãe que me influenciaram. Então, a rede social, ela é um pouco assim. Agora, cada uma tem o seu perfil, né? O Facebook é uma rede mais generalista, você tem amigos. No LinkedIn, você tem conexões, né? Você vai escrever no LinkedIn para quem? Para você? Não, você escreve no LinkedIn para sua audiência, para sua persona, né? Fazer um estudo sobre a sua persona, né? A Anitta fez um estudo chamado Deep Dive, que é um estudo profundo na sua persona. Quem é que quer me ouvir? Eu sou advogada. Quando eu estava na Cirela, eu tinha muitos corretores como conexão no LinkedIn, muitos, porque eu lidava muito com eles hoje, no dia a dia. Hoje eu não tenho tantos corretores, eu tenho mais executivos, né? Mais pessoal que trabalha no mundo corporativo, RH. Então isso também tem que ser visto. Legal. O LinkedIn, ele é um mundo, um oceano azul, né? Como dizem aí, tem até um livro. É um oceano azul de possibilidades. A gente não daria para falar muito aqui sobre tudo que o advogado pode usar, né, do LinkedIn. Legal. Agora, um ponto que eu acho que é interessante, ainda dentro aí desse debate acerca das redes sociais, que eu tenho, e vejo isso muito como uma dúvida, e você falou assim, você tem que mostrar uma posição. Mas, assim, na sua opinião, até que ponto mostrar uma posição pode espantar ou não outras conexões, ou conexões melhores, ou uma futura... Porque eu percebo muito o seguinte, por exemplo, opiniões políticas no LinkedIn. Eu evito ao máximo opiniões políticas, porque nós estamos vivendo um momento tão polarizado, de uma violência tão grande, que às vezes uma manifestação inocente acerca da concordância ou discordância acerca de um ato do poder público, por exemplo, pode gerar, assim, um resultado terrível. Então, assim, como que você sugeriria para as pessoas ganhar conhecimento acerca da sua audiência? Como é que eu conheço com quem eu me comunico e que informação eu tenho que passar para essa pessoa? Eu acho que, primeiro de tudo, tá certíssimo. Primeiro de tudo, a pessoa tem que pensar assim, qual é o meu objetivo de estar nessa rede social? Legal. Eu sempre pergunto isso para os meus clientes. Qual é o seu objetivo? Eu quero ficar famoso, quero ser uma referência, então você faz conexão com todo mundo, né? O meu objetivo, eu quero ser um advogado sério, um advogado que eu possa atender pessoas tanto de uma posição do governo quanto da outra posição de governo. Então o seu posicionamento tem que ser um posicionamento mais menos expressivo, né? Não, eu só queria... Eu tenho esse posicionamento mesmo, porque a pessoa tem que ser verdadeira. Não tem esse posicionamento mesmo, é isso que eu quero. Então, arque com as suas consequências, né? Porque amanhã você pode atender uma pessoa que está te procurando
que se ofende com alguma coisa que você escreveu que nem foi para ela, mas por ela fazer parte de um posicionamento político, ela vai se sentir como se fosse com ela. Então, assim, é muito importante o advogado saber qual é o objetivo dele. Antes de postar alguma coisa, comentar, falar qual é o meu objetivo. E se nós vivemos no mundo VUCA, né? Que é um mundo incerto, né? Ambíguo, e tem sempre pensando nos dois lados, né? Poxa, se eu escrever isso, o que vai acontecer? Eu estou preparada para responder? Sabe? Esse que é o meu posicionamento. É diferente de você se posicionar como advogado. O posicionamento do advogado é esse, né? Educar o público do que ele está fazendo, inspirar sobre quem ele é, né? E entreter sobre a vida dele. Agora, se a pessoa quiser também ser uma pessoa polêmica, aí cada um fica a seu critério, né? Assim, não estou falando que é certo ou errado, mas que as pessoas possam ter um planejamento de carreira. É isso que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Eu quero ser um advogado X, eu quero continuar nessa empresa? O meu líder é como? O dono do meu escritório pensa de qual forma? Sabe? Isso tudo agrega, é estratégia, né? Estratégia é a melhor coisa da nossa carreira. Como que a gente vai agir com estratégia? Legal. Bom, aí acho que a última pergunta que a gente pode fazer, até pela limitação de tempo que a gente tem, e que aí é uma dúvida que eu até comentei com você antes, né? Que eu tinha uma colega que estava com essa dúvida e que tomou uma atitude que, na minha opinião, foi um pouquinho equivocada na forma que tomou, que é a questão do se agora é momento de empreender. Algumas pessoas têm uma frase feita, que é aquela ideia assim, em crises, algumas pessoas choram, outros vendem lenços. Mas isso é a frase mais genérica do mundo que se pode apresentar, porque para você vender lenço, você tem que ter condições de vender os lenços, né? Nem todo mundo tem ali as condições efetivas de vender o lenço. Pois é. Vai fazer o lenço com o quê? Vai fazer o lenço com um pedaço de pele? Não tem como, é assim que funciona, né? Então, a crise ela é um momento de empreender, isso é uma verdade absoluta, e aí a dúvida é, montar um negócio, migrar de área, a crise é momento para fazer isso? Depende. Eu acho que crise, a gente não pode negar, né? Que no momento da crise há oportunidades. Mas, assim, se a pessoa sempre acho que no momento de você empreender, você tem que empreender com estratégia, né? Eu tive uma oportunidade muito grande de um amigo meu me pediu para fazer isso, para entrar de sócio com ele, que vai dar muito certo. Calma, espera. Você vai ter gestão financeira, você vai ter dinheiro. Primeira coisa que a gente tem que fazer na crise também, quem está buscando recolocação profissional, guarde o seu dinheiro. Evite comprar aquela roupa com 70% de desconto ou aquele objeto que você gostaria. Calma, espera. Se planeje. Planejamento é a palavra-chave. Existem pessoas que não são planejadoras. A maioria dos líderes, assim, não são muito planejadores no sentido de planejar. Por isso que eles são líderes, né? Porque tem outras pessoas que planejam para eles. Mas, assim, você ser um planejador, início, meio e fim do que vai acontecer. Por exemplo, eu fiz uma transição de carreira na terceira crise que e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal? Vou empreender. Só que antes eu me planejei. Eu pedi para todas as pessoas que eu conhecia para me mandarem depoimentos sobre se realmente eu poderia ser uma consultora de carreira, que eu já tinha atendido todos eles. Isso foi legal? Quanto que eu ganharia? Eu fiz entrevista com várias pessoas e eu me preparei. Muitas pessoas também são advogados. Por que não fazer uma transição? Mas continuem sendo advogados, se preparem durante essa sua transição, né? A própria palavra diz que a transição ela é lenta, né? Tem até um consultor americano, que é o William Briggs, que fala sobre isso, que a mudança é rápida, papum, mas a transição, ela é lenta, a mudança é rápida. Veio a crise, estou em recolocação profissional, fui demitido, tudo rápido. Mas a transição, ela leva um tempo. Ela leva um tempo por quê? Porque precisa de estratégia, paciência, e aí você vai exercitando várias ferramentas, várias habilidades suas, né? Networking, paciência.
Então, assim, o momento é agora? Não sei se o momento é agora. É o momento agora para algumas pessoas pararem para pensar, se planejarem, ver se é bem... Porque a crise vai passar. Legal. Ainda dentro dessa pergunta, um negócio que eu acho interessante sobre essa ideia de empreender é que existe uma visão um pouco romântica acerca de empreender. Empreender também significa correr riscos. E para você correr risco, você tem que estar preparado para sofrer o revés decorrente daquele risco. É claro que ninguém espera que você vai sofrer aquilo, mas você tem que estar preparado para isso. E uma dúvida que eu coloco quando você pensa numa recolocação de carreira, e você diz assim, olha, você numa transição lenta, então eu continuo sendo advogado e já vou transicionando para essa outra área que eu pretendo atuar, ou então para essa outra profissão que eu pretendo seguir. Como que você faz para tentar equilibrar? Claro que essa resposta também não tem fórmula de bolo, mas assim, o que você diria para quem está tentando equilibrar esses dois universos? Como que você vê isso? É possível equilibrar essa transição ou você precisa, no momento, simplesmente fazer uma disrupção da coisa e migrar totalmente? Quando é o momento de se lançar totalmente nessa migração? Não, você está falando para a pessoa que está trabalhando, né? Que está Isso, procurando, está trabalhando, está procurando. exato, Primeiro ela exato. tem que se planejar, ela tem que fazer, tem que rever o caixa dela, tem que se planejar, se possível, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Ah, tá, né? legal. Trabalhar em outra coisa e continuar até no momento que ela tem uma saúde financeira, que a outra atividade esteja sustentando ela tão igual ou melhor do que ela fazia, e aí sim ela faz essa transição. Legal. Tem cases de sucesso, né, sobre isso, de pessoas que eram uma coisa, foram para o outro lado, mas com planejamento, sabe? Planejem, calma, ali nada é para, sabe? Não é o momento de ter medo, de ficar desesperada, é o momento de se acalmar, se planejar, não faça nada assim, papum, sabe? Me dá, eu te dou 50-50, 50-50. Pô, meu amigo me deu uma oportunidade. Calma, calma. Vamos fazer as coisas com calma. Até porque o nosso mercado, né, a advocacia, ela não perdoa, né? Assim, você cometer um erro na advocacia é uma coisa assim quase que eterna. Você fica com uma mancha ali por muito tempo até você explicar que nariz de porco e tomada são coisas diferentes, né? Você já perdeu ali um posicionamento que você brigou tanto tempo para fazer. Bianca, queria te agradecer. Já estamos chegando aqui perto do final do nosso tempo. Foi muito Também. elucidativo. E aí queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais antes da gente encerrar. Ai, muito chique essa coisa de considerações finais, né? Queria agradecer muito. Queria dizer que todos nós estamos no mesmo barco, né? E que ninguém pode pular do barco agora. Todo mundo tem que ficar unido, esperar, não ser paralisado pelo medo. E o advogado começar agora a entrar na internet, estudar os decretos, estudar como os notários estão se comportando, os registradores, os leilões, e assim, correr atrás, estudar, porque todo mundo está partindo agora igual, né? Um advogado muito famoso está igual um advogado que está começando agora a carreira. Os dois estão estudando juntos, né? Os dois podem avançar juntos, e aí é a oportunidade para todos. Legal. Bianca, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Isso aqui faz parte de um programa que nós estamos tentando implementar na OAB para tentar ajudar todo mundo a vencer um pouco esse isolamento, que é ruim, mas é um mal necessário, né? Os esforços têm que ser comuns para a gente conseguir superar essa pandemia e tentar voltar um pouquinho à normalidade, por mais que mudanças nós teremos que viver, mas tentar voltar um pouquinho mais à normalidade, daquela convivência de todos. Eu agradeço a audiência e até o próximo Cápsula de Direito Imobiliário. Obrigado. Obrigada.